Olá, queridos, paz seja convosco, como todos estão? Espero que você esteja bem, firme no Senhor Jesus. Talvez você esteja estranhando um pouquinho o nosso cenário, mas nós mudamos um pouquinho o nosso ambiente para trazer para você um pouquinho da nossa cidade, um pouquinho do nosso ar. Como nós estamos vivendo neste momento de quarentena, é de extrema importância que nós possamos ter uma interação com o meio ambiente e com o ar, não é verdade? Com o ar puro. E não só isso, meu querido, eu também quero trazer para você uma certa consciência. Observe esse bairro. Aqui moram milhares de pessoas que estão vivendo a situação onde milhares de pessoas estão isoladas, estão dentro de casa, estão preocupadas com o futuro, preocupadas com o emprego, preocupadas com a vida financeira. Esses dias têm sido dias duros para todos nós. Têm sido dias difíceis. E não sabemos o que nos espera no dia da manhã. Então é por isso que nós precisamos olhar para Deus, confiar no Senhor e caminhar. Caminhar olhando para Ele. Assim como Paulo disse. Caminhar olhando para o alvo, deixando para trás todas as coisas e focar no Senhor Jesus. Então eu quero que você, neste dia, e a partir deste dia, mude um pouquinho a sua ótica e firme no Senhor Jesus. Fixe seu pensamento no Pai, fixe seu pensamento no Senhor. E em nome de Jesus, nós vamos vencer, passar por mais essa tribulação, mais essa luta e poder cantar um hino da vitória. Ok? Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esperança. E muitas pessoas que estão dentro dessas casas que vocês estão vendo, talvez estão sem esperança alguma. E talvez você que está nos vendo hoje esteja talvez sem esperança. E o tema da mensagem de hoje é assassino de esperança. O que mata a minha esperança? Porque a Bíblia nos mostra que Cristo é a nossa esperança, a esperança da glória. E quando nós não temos essa confiança em Deus, essa confiança no Senhor Jesus, nós começamos a nos mover diante das circunstâncias que estamos vivendo. Começamos a nos movimentar diante das dificuldades. Acreditamos mais naquilo que estamos vendo do que naquilo que nós não estamos vendo. E a Bíblia diz que nós devemos caminhar pelas coisas invisíveis, porque as visíveis, elas são temporárias, mas as invisíveis, elas são eternas. E o que eu quero trazer ao teu íntimo é que nós possamos aprender a andar diante das coisas invisíveis. Aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos corações não sentiram, Deus preparou para nós. E que nós possamos então buscar em Deus essa revelação, para que possamos caminhar em esperança todos os dias. Olha o que diz lá no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1 a 5, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo ele escreve essa palavra aos Romanos e ele traz o significado de estar em Cristo Jesus de uma maneira muito rica. E ele fala que estar em Cristo Jesus é nos gloriarmos diante da esperança que Ele produz em nós, através da sua pessoa. Mas ele fala algo interessante, ele diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Olha para você ver como que isso traz em nós uma certa confusão, nos gloriar nas tribulações. Porque a tribulação, nós sabemos que ela vai produzir em nós, na verdade, talvez angústia e talvez sofrimento. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que essas mesmas tribulações estarão trabalhando no nosso caráter, estarão formando
a nossa mentalidade, estará gerando em nós paciência. E se gera paciência é porque está trabalhando em nós para que nós aprendamos a ter confiança em Deus, confiança no nosso Senhor. E não só isso, mas a tribulação, ela não só produz a paciência, como diz, mas ela também produz a experiência. Porque quando nós passamos pela tribulação, nós não só aprendemos a confiar, mas aquilo que nós estamos passando gera em nós experiência. E essa experiência, ela vai gerar sobre as nossas vidas um fundamento, e este fundamento permitirá com que nós possamos auxiliar, ajudar aquele que está passando pela mesma tribulação, aquele que está passando pela mesma angústia, aquele que poderá passar pela mesma tribulação, aquele que poderá passar pela mesma angústia. Então eu e você precisamos aprender a confiar no Senhor acima de todas as coisas. E Ele diz que essa experiência que nós temos em Deus, de ver a tua mão agindo, o teu agir se manifestando, é que gera em nós a esperança. A palavra esperança, ela traz um significado interessante. É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa e fé. Isso é esperança. É acreditar ainda que os seus olhos não veem. É interessante o que diz lá em Romanos 8, 24, 25, diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como a poderá esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, esperança não necessariamente está ligado a algo visual. É por isso que na tribulação que estamos vivendo atualmente, no nosso país e no mundo, nós precisamos ter esperança em Cristo, com que toda essa situação, ela será eliminada, ela será resolvida, ela será completamente destruída, e nós sairemos cantando e louvando ao Senhor o hino da vitória. Porque, apesar de não vermos, não estamos nos movimentando com aquilo que nós estamos vendo. Estamos nos movimentando pela fé, estamos nos movimentando pela esperança, e Cristo é a nossa esperança. E é por isso que nós precisamos olhar para eles. Mas como eu disse, falei que o tema dessa mensagem se chama Assassinos de Esperança. E por que isso? Mas antes de nós ingressarmos, vamos orar? Senhor, nós nos entregamos diante da Tua presença, eu entrego a minha vida diante do Teu altar e peço a Ti que o Senhor venha trazer sobre nós o entendimento da Tua vontade e a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Nos guie neste momento, Senhor. Se nós estamos sendo assassinos da esperança, que o Senhor mude a nossa mentalidade, a nossa concepção e as nossas palavras. E que haja, Senhor, uma transformação real e sublime diante da Tua presença, para que a Sua glória se manifeste de maneira sobrenatural através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, quando nós falamos do assassinos de esperança, estamos falando de uma atitude que todos nós podemos ter para com o próximo ou podemos ter para com Deus, que é a ingratidão. A ingratidão, ela mata literalmente a esperança que temos em Deus. Porque ingratidão significa qualidade de quem é ingrato, aquele que não aprecia devidamente os favores ou os benefícios que lhe são prestados, que não se mostra reconhecido a pessoa que o presta. Ingratidão é quando alguém ele estende a mão para você e você não agradece, você não reconhece aquilo que essa pessoa fez. Quando nós olhamos para Deus, estamos falando da ingratidão para Deus. Quando Deus ele manifesta a sua glória e somos ingratos diante do teu altar e não reconhecemos que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para o nosso mundo, nós conseguimos perceber uma harmonia em todas as coisas. Percebemos a harmonia na natureza, percebemos a harmonia no corpo humano, percebemos a harmonia em tudo, em todas as coisas. Mas o homem, infelizmente, ele tem uma ingratidão no teu íntimo para com Deus, que apesar de saber que foi Deus que fez todas as coisas, ele ainda assim não reconhece a sua grandeza. E quando nós falamos que a ingratidão,
ela é uma assassina da esperança. Estamos relacionando que quando Deus manifesta a sua glória, é porque Ele está trazendo esperança aos nossos corações. Ou seja, quando algo é manifestado, Deus está nos mostrando que Ele não está morto. E que apesar de não estarmos vendo o resultado que nós queremos, nós estamos nos alimentando com aquilo que Ele está fazendo. E aquilo que Ele está fazendo é um processo para aquilo que Ele irá fazer, irá manifestar a sua glória sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu vou trazer alguns versículos e você vai conseguir entender melhor tudo isso que eu estou dizendo. Olha o que diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim: de fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Aqui, meu querido, a Bíblia está nos mostrando no momento em que Deus ele chama Moisés para ser o libertador de uma nação. E é interessante porque o versículo 9 diz que o Senhor ele ouviu o clamor ou a oração, os pedidos do seu povo que estava preso no egípcio. E por que então Deus ele manifestou a sua glória? Porque o povo clamou. Olha o que diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Diz que nós devemos clamar a Ele, pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer que Ele é Deus, porque Ele viria e sararia a nossa terra, a terra que estava doente. É interessante porque nós entramos nesse mês, no dia 5, em uma consagração, clamando a Deus por libertação e para curar a nossa nação. O que nós estávamos fazendo, assim como a nação de Israel estava fazendo. Eles clamaram por milagre, eles clamaram por justiça, eles clamaram por ajuda e Deus veio aos seus encontros. Então nós estamos clamando pelo milagre, estamos clamando pela justiça e eu creio que Deus está vindo ao nosso encontro. Mas eu e você precisamos entender que o agir de Deus não será da mesma maneira que nós pensamos. O agir de Deus será conforme a vontade de Deus. Quando nós oramos, Senhor, cumpra-se a sua vontade, eu estou colocando a esperança na vontade de Deus, sabendo que todas as coisas que Deus faz e irá fazer é para manifestar uma grande glória posteriormente. Então o que eu preciso fazer é descansar no Senhor. Queridos, pelo fato de nós estarmos gravando durante o dia, nós temos muitos barulhos. Então peço a você que foque na palavra, esqueça dos barulhos, ok? Vamos lá. Agora, é interessante porque logo após esse momento em que Deus ele se manifesta a Moisés, a Bíblia nos mostra que Moisés se apresenta ao povo. Moisés pergunta para Deus e diz: Senhor, como eu vou dizer à nação de Israel quem me enviou? E Deus disse: diga que o eu sou o enviou. E nós sabemos que quando nós dizemos esse eu sou, está relacionado a um eu sou aquilo que você precisa. Eu sou a salvação, eu sou a justiça, eu sou a cura, eu sou o milagre, eu sou o impossível. E Deus se apresentou assim para essa nação, como o eu sou. Logo após isso, Moisés agora se apresenta para a nação de Israel. Olha o que diz Êxodo capítulo 4, versículo 29 e 31. Diz assim: aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés. E em seguida, Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram. E quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como eles estavam maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Moisés, ele traz a mensagem de Deus para aquela nação que estava sofrendo com a escravidão no Egito, com humilhação. Agora essa nação reconhece o poder de Deus e a Bíblia diz que eles acreditam naquilo que Moisés estava falando, se ajoelha diante do Senhor e o adora. Isso é um ato de gratidão. Reconhecer a Deus e adorar. Agora, o meu ato de gratidão a Deus, ele não pode ser manifestado somente quando algo acontece favorável a mim. O meu ato de gratidão a Deus, ele precisa ser manifestado em todo o tempo, a todo o momento, a todo o instante. Porque eu me movimento diante de Deus, não com as circunstâncias
favoráveis, mas eu me movimento diante de Deus com a sua presença, independente se as circunstâncias são favoráveis ou não. O que eu tenho é esperança em Deus. E se eu tenho esperança em Deus, sendo as circunstâncias favoráveis ou não, eu confiarei no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa nação, pelo fato de verem o poder de Deus se manifestando, eles acreditaram e se prostraram diante da presença de Deus. Mas vamos continuar construindo aquilo que Deus está trazendo ao teu coração, para que você entenda que a ingratidão, ela mata a esperança. Moisés agora, logo após essa apresentação ao povo, ele vai até Faraó e se apresenta a Faraó. E ele vira para Faraó e diz, olha, eu vou resumir, ele vira para Faraó e diz que era necessário com que Faraó libertasse o povo, porque Deus estava chamando o povo para adorá-lo. No capítulo 5 em diante, a Bíblia nos mostra que após Moisés se apresentar diante do povo, Faraó ele trouxe peso sobre essa nação. O que ele fez? Essa nação agora ficou sendo obrigada a ir buscar a palha e dobrou o trabalho no campo para que eles pudessem fazer as construções egípcias. E aí agora entra o período da ingratidão. Apesar de Deus ter manifestado o poder aos olhos da nação de Israel através de Moisés, mas quando vem a primeira dificuldade, a primeira luta, essa mesma nação, ela agora se volta contra Deus e se volta contra Moisés. Aonde foi parar a esperança? É por isso que a minha esperança e a sua esperança, ela não pode ser pautada naquilo que nós estamos vendo. Se a nossa esperança ela for pautada naquilo que estamos vendo e naquilo que é palpável, nós iremos retroceder. As notícias que nós estamos recebendo são notícias totalmente negativas. Se nós observarmos, nós estamos vendo que o número de vítimas com relação ao coronavírus, ele tem aumentado gradativamente. E aí talvez você tenha se perguntado, eu estou orando a Deus, estou buscando, a nação tem se prostrado diante do Senhor, mas nada tem acontecido. Não se movimente e não firme a sua fé diante das circunstâncias. Firme na sua fé naquilo que é invisível. E o Deus que eu e você servimos é o Deus do invisível. Olha para você ver o que a Bíblia fala no Êxodo 5:21 com relação a isso. Eles disseram, o Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará. Por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós e vocês deram a eles um motivo para nos matar. Olha para você ver como que a nação se voltou contra Deus simplesmente porque a tribulação ela aumentou. Simplesmente porque a perseguição ela veio aumentar. Então não se permita, meu querido, perder a sua fé, não se permita angustiar e se voltar contra Deus diante daquilo que nós estamos enfrentando. Entenda, a fé, ela não é um ato exterior, mas é um ato interior. Quando eu tenho fé e a fé está alicerçada no meu íntimo, é algo interno que me direciona para Deus, não importa o que aconteça. É por isso que Paulo disse que ele aprendeu a viver na dificuldade e aprendeu a viver também com fartura. Porque a sua fé não estava baseado naquilo que era físico, mas estava baseado, alicerçado naquilo que era espiritual. E ele sabia que todas as coisas cooperavam para ele. E se todas as coisas cooperavam para ele, porque Deus é amor sobre a tua vida, então ainda que as dificuldades viessem, ainda que os açoites acontecessem, ainda que as prisões ocorressem, Paulo ele não se permitiu afligir. Sabe o que Paulo fazia? Mesmo estando em prisão, a Bíblia nos mostra que Paulo ele levava o quê? Esperança para aqueles que estavam sem esperança, mesmo dentro da prisão. Muitas cartas de Paulo, ou todas as suas cartas, foram escritas quando ele estava dentro de uma prisão. Então o que estava preso no corpo estava escrevendo carta para aqueles que estavam libertos no corpo, mas o que estava preso no corpo estava liberto na tua alma, e aqueles que estavam livres no corpo estavam aprisionados na sua alma. Olha esse povo. Nós temos milhares de pessoas que acham que estão livres, mas na verdade estão aprisionadas na sua alma. E o que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos nos firmar em Cristo Jesus.
Porque eu e você não podemos carregar a palavra de morte, mas nós temos que levar a palavra de esperança. Agora, como eu posso levar aquilo que eu não tenho? Se eu não tenho esperança, eu me torno então um assassino dela. Eu sou um assassino dela. Então é por isso que eu preciso trazer a esperança no meu íntimo. E a esperança é Cristo. Cristo é esperança. Ele é o meu fundamento, é o meu sustento. Então eu preciso estar firmado nele e nada vai abalar a minha fé. Então, assim como Moisés ensinou o povo a ter esperança, assim como Paulo ensinou e nos ensinou a termos esperança, eu e você precisamos ser propagadores de esperança e não propagadores de sofrimento e, desculpa a palavra, de desgraça. É isso que eu e você precisamos fazer, levar a palavra da vida e a vida em abundância. E é o Cristo que eu e você servimos. Ele é a nossa vida, Ele é a abundância que temos em nós mesmos. Então esse que eu acabei de falar foi o primeiro ato, se nós analisarmos a Bíblia, de ingratidão de Israel. Então a ingratidão interna, ela matou a esperança. Porque antes eles haviam acreditado na palavra de Moisés, antes eles haviam se prostrado diante do Senhor, mas agora eles começam a blasfemar diante da dificuldade. Sabe o que a Bíblia nos mostra lá no livro de 1 Tessalonicenses? Nos diz que em tudo nós devemos dar graças, louvar ao Senhor, reconhecer que Ele é Deus. Então, dê graças a Deus, engrandeça o nome do Senhor por tudo isso que está acontecendo, glorifique a Ele. Exalte a Ele. Não permita com que a ingratidão ela venha dominar o seu coração. Porque na hora em que ela dominar, você vai perder a esperança e vai matar a esperança no coração de outras pessoas. Vamos continuar? No livro de Êxodo mesmo, do capítulo 6 ao capítulo 13, Deus ele manifesta a sua glória aos olhos de Israel. Olha para você ver. Nós temos as 10 pragas do Egito, que foram, e nós falamos sobre isso domingo passado, que foram as águas que se tornaram em sangue, as pragas das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da peste dos animais, a praga das úlceras, a praga da saraiva, da chuva de fogo, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, a morte dos primogênitos, a saída de Israel do Egito. Nós temos a coluna de nuvem durante todo o dia e nós temos agora uma coluna de fogo durante a noite. Deus ele manifestou a sua graça, apesar de toda a ingratidão da nação de Israel, ele manifesta o teu poder dentro do Egito e a nação de Israel viu todos esses acontecimentos, eles presenciaram. O que essa nação deveria fazer então? Como eles deveriam estar? Totalmente firmados em Deus. Meu querido, os sinais eles foram claros e visíveis. Então, o que eu vou te dizer é um pouco forte, mas entenda, a sua fé, ela não será alimentada só com milagres. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. A sua Bíblia e a minha Bíblia, elas são o nosso alimento. A palavra é o nosso alimento. É ela que vai gerar em mim fé e me firmar na rocha, que é Cristo Jesus. Os milagres, eles são importantes, é o manifestar da glória de Deus, mas sabe qual que é o grande problema? Nós nos esquecemos muito fácil das coisas que acontecem. Mas quando nós temos a palavra inserida em nós, não é decorar, mas é inserir a palavra em nós. Quando inserimos essa palavra em nós, nós vivemos firmados sobre a rocha que é Cristo Jesus e nada abala a nossa fé. Os apóstolos foram assim. É por isso que muitos morreram, é por isso que muitos foram assassinados, é por isso que muitos foram açoitados, foram jogados aos leões, foram queimados vivos. É porque não era simplesmente uma palavra decorada, mas era a palavra no íntimo. E quando a palavra está no íntimo, todas as coisas que ocorrerem, eles entendem que é para a glória de Deus. Existe um homem, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele fala algo interessante. Ele fala que, na época, cada homem e mulher que morria... Espera só um minutinho, passando uma motinha aqui.
Cada homem e mulher que morria, sendo ela cristã, o seu sangue era como uma semente que caía sobre a terra. E cada vez que o sangue de um cristão era derramado, cada vez mais novos cristãos se levantavam. Deus em tudo tem propósito. Então eu e você precisamos descansar nele. E a nação de Israel então viu todo esse agir de Deus. Mas olha para você ver o que a palavra do Senhor nos mostra. Mais um ato de ingratidão. E diz assim no livro de Êxodo 14, 10, 14. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados, gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que vocês nos trouxeram para morrermos no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhes dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão o que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Aqui nós encontramos dois quadros diferentes. Encontramos um ato de ingratidão, onde eles disseram, olha o que o versículo nos fala aqui, essa versão é da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eles dizem, melhor seria continuarmos escravos no deserto. Eles clamavam por libertação e agora eles dizem, melhor seria continuarmos sendo escravos no deserto. Isso, meu querido, é uma mentalidade pequena. Não é agir por fé, não é agir por amor, mas é uma ação emocional. Eles clamavam a Deus, mas não estavam dispostos a se manifestar, estavam dispostos a aceitar a manifestação de Deus da maneira que Deus iria fazer. Porque quando não temos confiança genuína no nosso Senhor Jesus, quando não estamos estabelecidos sobre a rocha, qualquer tribulação que se levante contra nós, nós caímos. E eu sei que o que nós estamos passando é de nos dar medo, mas eu e você precisamos entender e aprender que nós servimos um Deus que é Deus de amor, que é Deus de milagre, que é Deus do impossível. Então eu e você precisamos nos entregar a esse Deus. Ô meu querido, eles foram ingratos diante do Senhor, diante daquilo que eles estavam passando, porque eles não estavam firmados em Deus e na sua palavra como verdadeiramente deveriam estar firmados. E é interessante porque eles falaram com o Senhor, né? Era melhor nós permanecermos no Egito e morrermos no Egito. Olha para você ver o que é uma falta de esperança, o que é uma ingratidão. Ver o agir de Deus como eles viram, ver a manifestação do poder de Deus como eles presenciaram e olhar para Deus e dizer, era melhor continuarmos sendo escravos no Egito. Isso é uma mentalidade pequena, é uma mentalidade doente. Então, meu querido, se você está permitindo com que as circunstâncias venham dominar as suas atitudes, então é hora de você gerar mudança na sua vida. É hora de você aprender a buscar em Deus essa confiança. E agora entenda, eu sei que não é fácil falar assim, confia em Deus. É muito fácil falar, mas é muito difícil você fazer isso. Mas como que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela vai manter a confiança no Senhor quando ela conhece o Deus que ela serve? E o conhecer o Deus que você serve não é simplesmente de vê-lo fazendo os milagres, vê-lo fazendo as grandes manifestações, mas você conhece o Deus que você serve quando você tem intimidade com Ele. Se você não tem intimidade com esse Deus, Ele pode fazer o que for. Na hora da tribulação, você vai retroceder. Na hora da tribulação, você vai fraquejar. Essa nação, apesar deles clamarem a Deus por socorro e o Senhor ele vinha ao encontro deles, eles não buscaram ter intimidade com esse Deus. Então é por isso que na hora da dificuldade eles clamaram com medo, dizendo, era melhor ser escravo no Egito. Como pode algo assim? Irmãos, isso é muito ruim, isso é muito... É aterrorizante quando eu falo algo dessa maneira. É muito triste. E pensar que nós conhecemos
Ou existem pessoas assim, que devido a uma dificuldade entram em colapso e se lembram do passado, da vida de promiscuidade, da vida de dificuldade, da vida de luta e de sofrimento, e preferem o passado de sofrimento ao invés de viverem o presente de Deus e o futuro que Deus está reservado diante de uma simples dificuldade. Olha para você ver como que nós temos tanto a nossa memória curta. Eu quero que você pense. Quantas das vezes você clamou por Deus por um milagre? Quantas vezes você clamou por Deus para trazer uma solução diante das suas adversidades? Quantas pessoas você conhece que já recebeu uma grande bênção de Deus? Quantas pessoas você conhece que já receberam cura? E nós conhecemos pessoas na nossa igreja que foram curadas de câncer, pessoas que foram curadas de cegueira física. Nós conhecemos pessoas que teve grandes encontros com Deus, mas quando vem uma dificuldade, a nossa memória, por ser tão curta, nós fazemos com que as lutas elas venham aumentar e o poder de Deus venha diminuir, e nós devemos fazer ao contrário. O poder de Deus na hora da tribulação, ele tem que aumentar, a esperança ela precisa aumentar, e o problema ele vai perder a sua força, porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Nós sabemos isso, nós falamos isso. E por que nós não conseguimos viver? Porque nós não estamos vivendo uma intimidade real e sublime com o Senhor. Não é simplesmente um relacionamento, mas é comunhão. Eu já falei sobre isso. Relacionamento é oi, como vai, tudo bem, como foi o seu dia? Mas comunhão é, venha na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as minhas feridas. E é isso que Deus, ele deseja fazer, convidar, fazer parte da nossa casa, fazer parte da nossa família. Ele está à porta batendo, então abra, ele vai entrar, ele vai cear com você, ele vai cear com a tua casa, ele vai cear com a sua família. Amém, meu querido? Glória a Deus. Um outro ato de ingratidão. A Bíblia nos mostra que essa nação, eles estavam andando pelo deserto e de repente eles ficaram com sede e eles viram um poço e eles foram beber esse poço. E chegando a esse poço, a Bíblia diz que as águas, elas eram amargas, e o nome daquele lugar era Mara, o lugar das águas amargas. E o que eles fizeram? Eles levantaram em reclamação, em murmuração diante de Moisés. Irmãos, Moisés era um grande líder, um grande homem de Deus. Porque talvez muitos lugares de Moisés já tinham chutado o balde há muito tempo. Mas Moisés, ele tinha a incumbência de Deus sobre a tua vida. E ele tinha algo no teu coração. Esperança de entrar na terra prometida. Esperança de conduzir esse povo para o lugar aonde Deus lhe havia dito que ele deveria levar. E é por isso que ele não retrocedeu, porque ele não permitiu com que as dificuldades matassem a esperança que havia no teu íntimo, porque ele tinha fé no Deus vivo. Então eu e você precisamos ter fé nesse Deus que estamos vivendo, porque senão qualquer circunstância, seja ela pequena ou grande, irá matar a minha fé e a sua fé, ok? Vamos lá. Do capítulo 16 ao capítulo 31, Deus manifesta a sua glória e o seu amor, o seu cuidado para essa nação de maneira grandiosa. Olha o que diz entre esses capítulos. Fala sobre o Senhor enviar o maná, o pão que caiu do céu. Fala sobre o Senhor enviar a carne. Fala sobre a vitória sobre os amalequitas, onde Moisés estava no monte com as mãos levantadas e Israel ia vencendo. Fala sobre a instituição dos 10 mandamentos, fala sobre a ordenança das leis para trazer ordem sobre a nação de Israel, e fala sobre a ordem de construir o tabernáculo juntamente com seus utensílios. Então nós encontramos vários contextos dentro da palavra, onde Deus ele cuidou daquele povo com amor e cuidou daquele povo com carinho. Só que no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1-5, nos mostra o pior ato de ingratidão. Moisés agora está no Monte Sinai, conversando com Deus face a face. E esse povo agora, eles com um coração ingrato diante do Senhor, eles tomam uma atitude. E o pior de tudo é que Arão, aquele que era o porta-voz de Moisés, ele também faz parte dessa mesma decisão. Olha o que diz no livro de Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 5. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhes disseram:
não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então, os israelitas tiraram das orelhas brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os teus deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. O maior ato de ingratidão desse povo foi ver Deus fazendo tudo o que ele fez, todo o milagre que ele fez, mover céus e terra para abençoá-los, para libertá-los. E no momento em que eles se sentiram solitários, porque Moisés, que era o líder, não estava perto deles, eles esmoreceram na sua fé. Então, eles estavam firmados mais no homem do que em Deus. É por isso que nós não podemos firmar a nossa fé no homem, mas devemos firmar a nossa fé em Deus. Porque apesar de não vermos Deus com os nossos olhos, eu e você precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Ele tem toda a consciência, ele conhece todas as coisas. Ele tem todo o poder e ele está em todos os lugares. E essa nação, então, eles se voltam e constroem um bezerro de ouro. Eu acho que a parte mais dura que diz aqui é quando eles dizem: povo de Israel, estes são os deuses que te tiraram do Egito. Como assim? Como assim? É mais fácil dar glória para um objeto, para um ser inanimado, do que dar glória para o Deus Todo-Poderoso? Como assim? Sabe o que é mais triste também? Versículo 5 diz assim: Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra a Deus, o Senhor. Sabe o que Arão diz? Arão, ele estava simplesmente dizendo que aquele bezerro era o Senhor. Ele trouxe uma comparação. Ele trouxe um nivelamento de um bezerro de ouro para Deus. Ele nivelou as duas coisas. E nada do que eu e você construamos, nada do que eu e você façamos, nada do que o homem faça estará tomando o lugar do Deus que eu e você servimos. Não pode, porque se nós estamos fazendo isso, colocando a nossa esperança naquilo que é inanimado, naquilo que é imóvel, meu querido, isso é um ato de ingratidão para com Deus vivo. A ingratidão, ela mata a esperança, e a esperança num ser inanimado, a esperança em um objeto construído pelas mãos humanas, não é uma esperança real, é uma esperança mentirosa, porque esse ser inanimado, ele não pôde salvar Israel, e o ser inanimado, ele não pode me salvar e muito menos te salvar, porque ele é algo construído com as mãos do homem, mas Deus é Deus acima de todas as coisas. Ele é o construtor. É Ele que gerou todas as coisas. É Ele que criou todas as coisas. O livro de Gênesis nos diz que todas as coisas foram feitas pelas suas mãos. Então Ele é Deus Todo-Poderoso. Então tire a sua fé naquilo que é inanimado, meu querido, e coloque a sua fé no Deus vivo, no nosso Senhor. Colocar a fé naquilo que você pode ver, meu querido, não é fé, é uma confiança pessoal, é a confiança do teu eu. Nós estamos passando por um momento onde muitos estão entrando em desespero pelas suas condições financeiras, estão entrando em desesperos por toda a situação que está acontecendo, e o que eu e você precisamos fazer é confiar no Deus que nós servimos.
Porque o Deus que nós servimos é o Deus de milagre, é o Deus que irá fazer grandes coisas, é o Deus que irá fazer grandes transformações. E Deus, assim como Ele cuida da ave que voa, Ele também cuidará de mim e cuidará de você. Então eu e você precisamos ter esperança no nosso Senhor. Não coloque outro Deus com D mudo no lugar do Deus que eu e você servimos com D maiúsculo. O nosso Deus, com D maiúsculo, é o Deus vivo. Então nenhum Deus toma o lugar do Deus vivo. Nenhum Deus, nenhum dinheiro, nenhuma riqueza toma o lugar do Deus vivo. Sabe o que é interessante? Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo, ele disse assim, que todas as coisas que estão acontecendo hoje no mundo inteiro igualou o rico, igualou o pobre e o miserável. Todos hoje estão no mesmo patamar. Porque o que adianta ter o dinheiro no banco e não poder gastar? Uns não têm para gastar e aprendem a viver assim. Outros têm e não podem gastar pela situação que está vivendo. E todos estão no mesmo nível. O homem está no mesmo nível. E sabe o que o homem, então, ele precisa fazer agora? No mesmo nível, todos os homens estão se voltando para um único lugar, para Deus, voltando a depositar a esperança no Deus vivo. Então eu te peço, não perca a esperança. Não permita com que a ingratidão ela venha matar a esperança no seu coração. Apesar do que nós estamos vendo, não está sendo o resultado que tanto queremos. O Deus que eu e você servimos é um Deus vivo. É um Deus que não deixa de trabalhar. As suas mãos estão sobre as nossas vidas. O que nós precisamos fazer tão somente é confiar nele e descansar. Amém? Meu querido, essa é a palavra para você. Eu quero orar com você neste momento. Se você está perdendo a esperança, em nome de Jesus, devido à ingratidão, você agora vai reconhecer o seu pecado de ingratidão e vai se voltar para Deus. Não seja um assassino de esperança. Não leve uma palavra de morte. Não seja um propagador de morte. Não seja um desanimador da fé. A Bíblia nos mostra que Jairo chamou o Senhor Jesus para curar a sua filha. E aí, de repente, um homem, o seu servo, vem até Jairo e diz, olha, não incomodes mais o mestre. A sua filha já está morta. E Jesus ouve aquilo e diz para Jairo, não temas, crê somente. Desanimadores de fé, eles têm semeado através da mídia uma grande mensagem de morte e de sofrimento. Em um certo contexto é verdade, em outros é aumentar aquilo que está acontecendo. Não vamos entrar por esse lado, mas é um propagador, né? É um disseminador de mensagens sem esperança. Então eu vou dizer para você, assim como Cristo disse para Jairo, não temas, tenha fé. O Deus que eu e você servimos é um Deus de milagre. Mas ainda, escute o que eu vou dizer, ainda que o dia mau ele possa bater na minha casa e na sua casa, não olhe para Deus e não o condene. Porque eu e você não podemos estar alicerçados em Deus simplesmente porque Ele vive nos abençoando e nos abençoa em todas as coisas. Mas eu e você precisamos estar firmados em Deus, porque nós reconhecemos que Ele é Senhor, nos abençoando ou não, a nossa fé, a nossa esperança no Rei vivo não será abalada, porque Ele é o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença e entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, entregamos a nossa família nas Tuas mãos. Meu Deus, quantos de nós estamos vivendo um momento onde a falta de esperança tem tentado nos dominar? Muitos de nós estamos propagando talvez o medo, estamos talvez disseminando, Senhor, tristeza, amargura diante de tantas coisas ruins que temos ouvido. Mas hoje nós aprendemos que o ato da ingratidão diante das adversidades e acreditar mais nas adversidades do que no teu poder gera no meu íntimo a falta de esperança. Ela assassina a esperança.
Mas a partir deste dia, a minha postura como um servo de Deus, ela será transformada. Senhor, dos nossos lábios só irá produzir vida, só sairá palavras de vida e não palavras de morte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque nós servimos a um Deus que é vivo e não a um Deus que é morto. Nós servimos a um Deus que é o Deus com D maiúsculo, que é Senhor e Criador de todas as coisas, e não um Deus com D minúsculo, que é uma criação do homem. Então, Senhor, como servimos a Ti, que é o Deus vivo, nós descansamos no Senhor. Entregamos a nossa vida, a nossa família diante do Teu altar, em nome de Jesus. Eu quero fazer um ato profético com você. Vamos fazer um ato profético? Está vendo o bairro? E esse bairro ele está simbolizando todo o nosso município, o nosso Brasil, está simbolizando todas as nações. E eu gostaria que você levantasse as suas mãos na sua casa, que você liberasse palavras de esperança agora para as pessoas que não estão te ouvindo, mas a palavra da fé, ela tem poder e ela cumpre tudo aquilo que ela é enviada. Isaías 55 nos fala sobre isso. Então você pode liberar, Senhor. Nós liberamos palavra de cura sobre cada moradia, sobre cada pessoa. Liberamos palavras de esperança, Senhor, sobre o nosso município, sobre o nosso Brasil, sobre o mundo. Meu Deus, apesar de tantas notícias ruins que estamos vivendo e presenciando, Senhor, elas não irão matar a nossa fé. Mas hoje nós liberamos vida e vida em abundância. Liberamos cura. Senhor, que o Senhor derrama o Teu fogo. E aonde há um espírito de morte rondando, Senhor, desde os bairros às nações, que esse espírito, Senhor, ele seja destruído, ele seja queimado e destruído, em nome de Jesus. E nós liberamos vida e vida em abundância. Aonde há um enfermo, Senhor, aonde há uma pessoa que está doente, acamada, Senhor, que o Senhor possa ministrar cura. Aonde há um lar, Deus, que há destruição, onde casamentos estão sendo destruídos, que possa ter a comunhão e transformação dessa casa. Aonde há dependência, Senhor, e escravidão de vícios, entre outras coisas, que o Senhor possa trazer libertação. É o que nós te pedimos, liberamos essa palavra profética diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Essa é a palavra para você. Que Deus possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua casa, em nome de Jesus. Domingo, nós teremos uma presença especial, que estará trazendo a palavra aos nossos corações. E domingo, o nosso culto começará às 18 horas. Conto com a presença de todos. Um abraço, um beijão para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Deus abençoe.